Oi, meus amores da televisão. Quem que lembra da música? Meus amores da televisão, fantasias do meu coração. As bananeiras ainda persistem por aqui, Tatinhas. Gente, perdoe pela ausência, por esses quase 2 semanas sem postar nada. 2 semanas, na verdade. Mas aquela coisa, as ocupações da vida, a gente tem que cuidar muito da beleza e tal, enfim, do intelecto também. E acaba inventando uma desculpa para chegar aqui para vocês, para dizer por que que não postou mais recentemente. Mas vamos lá, não esqueci de vocês. O texto de hoje, ele está no livro de Apocalipse, né? O último livro da Bíblia. Apocalipse traduzido significa revelação. Como é que ele foi escrito? O apóstolo João, um dos apóstolos de Jesus, um dos últimos discípulos, ele foi, por não negar o evangelho de Cristo, ele foi exilado para a ilha de Patmos. E lá ele teve várias visões e revelações sobre coisas que estavam acontecendo naquele momento, sobre coisas do futuro, né? Revelações e profecias sobre coisas que viriam no futuro, que são, que é e que há de vir. Ele é um texto que tem no livro do Apocalipse. E aí tem um dos trechos que ele tem uma revelação sobre 7 igrejas que tinham na Ásia. Esmirna, Tiatira, e, bom, enfim, no capítulo 3, nos primeiros livros de Apocalipse, ele escreve cartas a essas igrejas, que são mensagens de Deus, que fala de como aquelas igrejas estão espiritualmente se comportando, e ele vai dar conselhos, ou exortações, ou correções para aquelas igrejas, ou seja, as pessoas que estavam naquela comunidade, naquela igreja. E eu quero falar para vocês aqui, especificamente, o que está escrito no capítulo 3, versos 15 e 16 do livro do Apocalipse, que diz assim: eu conheço as tuas obras, que não são boas nem más. Antes fosse quente ou frio, mas como não estás nem quente nem frio, mas sim morno, eu te vomitarei da minha boca. Deus vai vomitar essas pessoas da boca dele, ou seja, vai o cachorro ali, viu? Eu não posso, não tem como fazer edição disso, né? Então vai com o cachorro e tudo, com o passarinho e tudo. Espera, Valente, deixa eu terminar aqui. Depois você late. Desculpa, gente. Acaba sendo uma interferência, né? Enfim, engraçada. Mas vamos voltar para o texto. Como você não é nem quente e nem frio, mas sim morno, eu vou te vomitar da minha boca. Um dia, eu procurando conhecer sobre isso aí eu descobri que uma das formas de você vomitar é tomar água morna. Ela ajuda a provocar o vômito. E aí eu pensei, gente, tem uma explicação científica para tudo isso. Quando Deus disse assim, quem desse que você fosse ou quente ou frio, ou seja, ou totalmente comigo ou totalmente contra, mas não se fingindo que está comigo. Então aí eu vou te vomitar da boca para fora. Porque se você tivesse totalmente dentro, totalmente comigo, totalmente quente, as pessoas, inclusive, não só eu te conheceria que você está comigo, como também as pessoas iam dizer, aquela pessoa verdadeiramente está com Deus. Quando é que a pessoa está gelado? Quando a pessoa também se afasta completamente. Porque aí Deus disse assim, bom, se afastou, mas pelo menos assumiu para todo mundo lá que não me quer mais, que se afastou de mim. Também é uma postura, também é elogiável. Né? As coisas que Deus dá, ela é um dom gratuito, como a salvação. Mas também você só recebe se quiser. Né? Ninguém está obrigado a absolutamente nada. Então, para Deus, são admiráveis essas posturas. Ou você está, se você não estiver totalmente dentro, também esteja totalmente fora, porque isso não vai acontecer em muitas igrejas, agora não vou dizer citar denominação, nem tal, nem ramo, mas muitas pessoas que estão dentro de uma igreja, há só o corpo ali, para ter uma aparência de piedosa, de que está, e porque está ali, segue todos os preceitos, não sei o que lá, e na verdade a pessoa não está nem um pouco ali. Ou quando sai dali, vira quem realmente a pessoa é. E Deus diz, eu conheço as tuas obras. Ou seja, quando ele diz que a pessoa está morna, quer dizer que assim, ninguém pode estar vendo, mas eu estou de olho, look at me. Eu estou vendo você, e eu sei quem você é. Eu conheço as tuas obras. Não adianta você mentir para mim. Então ele diz, se você não quiser ser verdadeiro, ou totalmente frio e dar as costas e dizer, não quero mais. Isso é uma postura elogiável. Para Deus não seria o ideal. Para Deus é que as pessoas estejam com Ele, estejam nele e Ele nas pessoas, né? Deus na gente e na gente com Ele. Era o ideal. Mas pior do que você estar totalmente abandonando Deus, é você estar dentro de uma igreja, de um templo religioso, seja qual for a sua religião, e fingindo que você está ali dentro.
de inteireza, de corpo e alma, é melhor que você diga, não quero mais. E pronto, e vá-se embora. Porque você está morno, você vai ser vomitado. Isso aí Deus já prometeu, e às vezes eu já tenho visto muita gente que passou anos e anos e anos. Uma determinada vez, deixa eu contar aqui para vocês. Quase ninguém sabia disso. Mas uma vez eu fui na igreja, e aí eu estava pregando lá e Deus revelou que o pastor batendo na mulher dentro de casa. Aí eu estou falando de pastor, que foi o que aconteceu, tá? Eu estava dentro da igreja evangélica, não estou falando de denominação, nem de igreja, nem nada. Aconteceu isso, que o pastor estava fazendo isso. Que isso também eu não estou denegrindo ninguém, inclusive porque não estou citando nomes, mas em qualquer religião acontecem essas coisas. Tem gente do bem, do mal, enfim. Tem gente morna ou quente, né? Fria porque está lá fora. E esse pastor aí eu falei, porque a Bíblia, Paulo, quando escreve uma carta a Timóteo, o discípulo dele diz assim, aos pequenos que você tiver de chamar atenção, chamando particular. Agora, aos grandes da igreja, você tem que exortar publicamente, que é para citar, que é para dar exemplo. Primeiro, para eles não se dizer que só porque estão ali num lugar de destaque, que são heróis isentos de pecarem. E depois, que é para os pequenos verem também se sentirem justificados. Aquele ali que vive apontando os pecados da gente, olha ele fazendo também. E Deus tudo vê. Diz aí no versículo 15 do capítulo 3 de Apocalipse, eu conheço as tuas obras. Então Deus está vendo tudo, 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 tudo. Aí eu peguei, falei esse negócio, né? Disse no púlpito, esse microfone. E o casal que tinha me chamado para pregar nessa igreja, alguns meses depois, acho que até mais de ano, eles falaram comigo, me chamaram para conversar e disseram assim, olha, de todas as profecias que você entregou lá na igreja, a única que a gente ainda esperava o cumprimento era essa. E aí foi descoberto, realmente, teve até caso de polícia. O pastor bateu na mulher e alguém viu e chamou a polícia e tá aí. E a própria mulher dele, coitada, no dia que eu entreguei essa profecia, essa revelação, ela correu para mim e disse assim, não, mas meu marido não bate em mim não. Ah, minha senhora, eu não tenho responsabilidade sobre isso não, sei nem da sua vida. Se Deus falou, agora se foi da minha boca, tudo bem. Eu que vou ficar envergonhado, porque inventei profecia falsa. Mas se não for, se for por Deus, vai ser revelado. E Deus moveu a situação, moveu as águas até que aconteceu uma coisa que realmente foi descoberto. E foi caso de polícia, e a cidade toda ficou sabendo, uma cidadezinha pequenininha assim, então todo mundo ficou sabendo. Quer dizer, e Deus estava vendo as obras desse homem, que para a igreja pregava uma coisa, mas era morno, porque chegava em casa e descontava toda a frustração, o machismo tóxico dele, descontava na forma de violência contra a mulher dele. Aí Deus vomitou. Eu fico imaginando aqui a cena de Deus vomitando. E vomitou. E esse homem nunca mais, você sabe, que o que a gente faz de bem, as pessoas esquecem. Mas o que a gente faz de mal, as pessoas jamais esquecem. Só vão dizer, olha, o pastor que bate na mulher. Mesmo que ele tivesse permanecido na cidade. Mas aquilo vai ficar gravado na reputação dele pro resto da vida, ou então pelo resto da geração que estava lá. Mas a geração sempre conta a geração seguinte, que a gente sempre conta os causos, né, da cidade pequena. Enfim, mas tem um outro aspecto que a gente pode também usar esse texto. Em tempos de cenário político, eu não estou falando de políticos, estou falando de cenário políticos. Quando você não se posiciona, você está a favor do lado mal. Porque o bem em si, ele não precisa vencer o mal, porque o bem sempre vence. No final, sempre vence, eu creio nisso, porque está na palavra de Deus, eu acredito nisso. Mas o mal, a todo custo, ele tenta vencer o bem. Em alguns momentos, a gente vê tiranias, a gente vê fascistas, a gente vê pessoas tomando poder apenas para legitimar o mal. E eu não estou falando nada aqui de esquerda ou de direita, nada não. Eu estou falando de quando você vê uma situação e você não se posiciona politicamente. Se você tem que tomar uma posição, porque não existe o em cima do muro. Aliás, em quase nenhuma situação não existe esse em cima do muro. Existe coisa assim. Antigamente dizia, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. A lei Maria da Penha tá isso. Você denuncia. Caso ela não queira, sim, se bem que hoje ela não precisa mais querer ou não. Por quê? Porque a justiça já entendeu que não existe essa história de briga de marido e mulher. Existe, meta a colher sim, chama a polícia sim, porque é um caso de ação penal pública incondicionada. Eu estou só citando um dos casos. Quando você vê um prefeito da cidade, por exemplo, tirando verbas da educação, para chamar um cantor, seja lá o que for. Essa semana teve aquela cantora evangélica que foi falar dos gays, que ela podia ter aproveitado para ficar calada, né? Teria sido muito mais bonito para ela. Eu lembro do texto da semana passada. O tolo, até quando ele se cala, se passa por sábio.
Então ela perdeu uma linda oportunidade de ficar calada quando foi criticar os gays, porque um amigo chamou para ele ir pro casamento dela, disse que não ia porque ele ia pro inferno, tal, tal, tal. Bom, como se ela tivesse a chave do inferno para mandar, né? Esse povo para lá. Esse povo, digo, os gays e outras pessoas tantas que são recriminadas pelas pessoas que estão dentro da igreja. E é isso. Ela se posicionou, mas posicionou de uma maneira coitada, né? Que eu acredito que ela pode até responder processo crime. E não respeitou as leis que existem aí. Porque você pode ter a sua opinião o que quiser, mas você não vai se posicionar contra algo que já existe na lei, sedimentado na lei. Porque Deus manda obedecer a lei dos homens também. Bom, eu já tangenciei para vários assuntos depois do que eu falei, mas a questão é, não deixe de se posicionar. Ou seja, quente, ou seja frio, ou seja frio. Mas ser morno, principalmente em situações que você vê assim, abusos de direito, abusos de incapazes, as pessoas, como é que eu posso dizer? Sacrificando outras para obter sucesso, sem dar o devido respeito, sem dar a devida paga, sem uma distribuição de renda social, só pensa assim, em violência, em incitar o uso de armas, só pensa em milícia, só pensa essas coisas. Gente, isso aí a gente tem que se posicionar. Porque quando você não se posiciona, você cala a sua voz, assim dizia Martin Luther King. Se você não se posiciona, aí você se posiciona, você está apoiando o lado mal. Porque o lado mal precisa somente disso, o silêncio das pessoas para ele continuar agindo. Então eu vou chamar você a se posicionar e a combater, a colocar-se de frente. Seja mais uma voz na multidão. É aquela história. Eu me posiciono, não é para convencer de ninguém a nada. Respeito quem pensa diferente de mim. Mas é para que outros que estão aí, que pensam igual a mim, saber que eu estou aqui também levantando a mesma bandeira. E um levanta a bandeira, outro levanta a bandeira, e daqui a pouco a gente tem 10, 15, 20 milhões de bandeiras levantadas. Então não é para criticar, não é para ofender, e não é muito menos para convencer ninguém. É só para você que está aí, que pensa igual a mim, saiba que tem mais um aqui que pensa igual a você. Então não vamos ser mornos, tá? Principalmente nessa situação. Se tem o contexto de você ser alguém religioso, da religião, digamos assim, de um contexto religioso, ser íntegro, ou então saia dela, mas não fique fingindo quem você não é. Até porque as pessoas que não se posicionam, elas são perigosas, perigosíssimas também. Por quê? Porque às vezes você vai achando que é uma coisa e depois quando ela encontra uma situação política e social que dá voz a ela, aí os ratos saem, porque alguém deu voz a eles. Depois que alguém deu voz a muita gente, aí muita gente botou toda a sua homofobia para fora, todo o seu preconceito contra índios, contra negros, contra pobres, inclusive, que aí generaliza todo mundo, contra mulheres, dizer que mulheres não são dignas de assumir esse ou aquele cargo. Então por quê? Porque a gente não se posiciona mais. Por falta de posicionamento, alguém chegou numa posição que deu voz a esse povo preconceituoso todo. Então agora, na hora da gente se posicionar, não estou dizendo a favor de político A ou B, não prego isso aqui, mas posicionar a favor dos oprimidos, a favor das causas sociais e em defesa das minorias, tá bom? Quem não gostar, minha gente, lamento muito, mas sabe que eu não apontei ninguém aqui. Então não vamos mais ser morninhos não, tá? Vamos ser bem quentinho, porque frio só nos polos norte e sul, e lá a gente sabe que não é um lugar bem hospitaleiro para se morar. Então vamos ficar todo mundo agasalhadozinho, quentinho, próximo do outro, para a gente passar calor e humanidade. Beijos para todos.